No programa de hoje, você vai conhecer o projeto Telesaúde na Escola. E para isso, vamos conversar com a professora Alexandra Monteiro. Veja agora a reportagem de Cone Ferreira sobre as teleconferências do projeto. Em uma sala do Hospital Pedro Ernesto, as professoras Isabel Remadeira, da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, e Josiane Terra, mestranda do FISC-Clinex UERJ, participam do seminário Telesaúde na Escola, pesquisando obesidade infantil e em adolescentes no mundo e na UERJ. Seria um evento comum se não fosse pelo tipo de participação do público. Cerca de 30 pessoas de várias partes do país interagem via internet. A gente também começa a perceber o público que assiste, não é só um público leigo, né? Tem o público também voltado para a área de saúde, de educação, que está atento. O projeto tem como objetivo unir equipes da saúde e profissionais da educação para o desenvolvimento de materiais educacionais interativos, utilizando multimeios em telesaúde. Com a palestra Investigando obesidade infantil em adolescentes com atividade física, a mestranda Josiane Terra participou pela primeira vez de uma videoconferência e achou a experiência positiva sob vários aspectos. Eu acho importante porque é um assunto que está sendo muito falado, a questão da obesidade infantil, tá? E um programa sério como o Telesaúde na Escola, uma informação que chega como forma de validar esse conhecimento que a gente tem produzido dentro da universidade, e não só na UERJ, mas como no Brasil e no mundo. Apesar da distância, o público teve uma participação ativa na palestra. Será que no futuro as teleconferências vão substituir as conferências presenciais? Pode ser uma tendência, e pela questão de falta de tempo do ser humano, né, e também uma adaptação, assim, que ele pode estar em qualquer local do mundo e participar, né, à distância, e participar daquele debate, dar a sua opinião. Professora, como surgiu o projeto Telesaúde nas escolas? O projeto Telesaúde na Escola, ele nasce de uma iniciativa do Núcleo Rio de Janeiro, do programa Telesaúde Brasil Redes. Na verdade, sim, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela criou em 2008 o Laboratório de Telesaúde, cuja missão é a utilização das tecnologias de informação e de comunicação para pesquisa, educação e serviço em saúde. Então, essa experiência que foi extremamente positiva para o público-alvo de profissionais de saúde e também como responsável o Laboratório de Telesaúde pelo Núcleo Rio de Janeiro, o Núcleo do Estado do Rio de Janeiro, do programa Telesaúde Brasil Redes do Ministério da Saúde, que previu uma parceria com o Ministério da Educação e Cultura para uma ação, uma integração via internet, saúde e escola. Surge então o projeto Telesaúde na Escola. Como é que esses temas são escolhidos? Então, os temas são escolhidos por prioridade, quer seja a prioridade do momento recente, como foi a gripe, como foi a dengue, como temas prioritários na saúde da criança e do adolescente, como a obesidade infantil, que é a sexualidade. São temas que vêm muito do contexto da realidade atual, para que também eles sejam muito atrativos. E a resposta que a gente tem tido é uma resposta muito positiva, tanto dos profissionais que atuam no programa Saúde da Escola, nos municípios remotos, como das crianças, né? As crianças, elas mandam muito comentários, a gente tem um e-mail que é o Fale Conosco, elogiando, ou sugerindo, ou se colocando assim, é uma forma deles terem para quem perguntar. É escola de segundo grau, primeiro grau, qual é o público? Não tem uma restrição de acesso, eu acho que o conteúdo é que é atrativo. Né, o que torna a participação, até a idade, em relação à criança e adolescente especificamente, é muito o conteúdo. E esse projeto, além das teleconferências, tem outras atividades também, jogos, alguma coisa então, que utiliza a tecnologia da informática? O Telesaúde na Escola, ele nasceu com essa missão mesmo da teleconferência, mas em cima de conteúdos, temas prioritários, o Telesaúde UERJ desenvolveu 3 produtos específicos. A tuberculose, que é uma doença quase que endêmica ou até epidêmica no nosso estado e na nossa cidade. Então foi o primeiro conteúdo que a gente fez, que tem um quiz, tem jogos, tem conteúdos
específicos, tem depoimentos, tem uma orientação de como agir, né, de como detectar. Uma pessoa leiga que mora numa comunidade, é um paciente tossidor, é o meu vizinho que é tossidor, dos sinais de alerta. Um outro tema foi a obesidade infantil, que é um problema mundial de saúde pública. E eles têm, assim, interagido no sentido também de propor produtos, vídeos, ou algum produto audiovisual? Não, produtos não, porque eles são pequenos, são mais temas, né? Assim, um tema que a gente tem até dos alunos de iniciação científica júnior aqui da UERJ, do CAP da UERJ, é a sexualidade, né? Um tema que eles ficam assim, muito curiosos, que é o tema que a gente está propondo para o segundo semestre. Nesse semestre agora, 2013, o próximo tema é a diabetes, que é a diabetes no adolescente, né? Que é uma mudança de vida muito grande. E, em geral, é muito legal, porque o tema ele vem da demanda da escola. As conferências, elas acontecem de mês em mês? Qual é a periodicidade? Então, a gente tem feito mensalmente porque é todo um processo, né? Hoje existe uma vontade política muito grande dos nossos governantes de aumentar a abrangência da internet, aumentar a qualidade de banda, né? Já coisa do 4G, do 3G, do 4K, né? Hoje só se fala disso. A gente tem mantido uma grade relativamente fixa e tem aumentado a adesão. Então, a gente entende que isso é positivo. O desdobramento de ser uma atividade quinzenal, a gente vai acompanhando na medida também, porque há o interesse, mas as escolas também às vezes não têm internet, né? E para solucionar esse problema dessas escolas que não têm acesso à internet, você já tem algum planejamento? Então, isso pode ser gravado, né? É gravado e pode ser reutilizado. A professora pode acessar isso num outro momento, não naquele horário de pico da internet, isso é uma solução. A segunda solução, que não as teleconferências, mas os materiais dos sites específicos, como a tuberculose, a obesidade e a dengue, a gente tem esse material também em DVD, para que a professora em sala de aula ela possa trabalhar com o aluno usando esses conteúdos. Agora, as teleconferências não, a gente deixa num site específico, a pessoa pode fazer um download e ver de forma não ao vivo, né, gravada. E o resultado é muito bom, o retorno que a gente tem é muito bom. Em média, quantas pessoas ficam ligadas durante a teleconferência? Vocês têm feito alguma estatística? Olha, a gente não tem por pessoas, a gente tem por pontos, né? O software que a gente usa para teleconferência, a gente tem uma lista de presença, mas na verdade o que a gente tem é um controle de acesso de pontos. Porque a gente não trabalha em broadcast, né? Que ficaria aberto, a gente trabalha com limite de pontos, até para ter uma certa avaliação do resultado e do impacto, já que é um projeto que não deixa de ser um projeto de pesquisa e extensão universitária. Em torno de 50 a 60 pontos. É uma média, mais ou menos, que a gente tem. Muito depende do tema, né? O tema e essa seleção, que nem você perguntou, assim, o critério de indicação do tema, às vezes vem do próprio público mesmo, né? Usando a fanpage ou o mural que a gente tem. Então, não é no mesmo dia da teleconferência que eles fazem essas sugestões, né? Durante o processo... Na verdade, assim, quando é colocado na fanpage que vai acontecer, a gente tem uma profissional que faz todo esse trabalho de relações públicas, né, na equipe, e ela também vai tendo esse retorno e vai passando. A gente também tem que modular para ter o profissional também que tem uma linguagem adequada para isso, né? E não adianta só colocar, né? Eu acho que o que a TV aberta, né, canal aberto, né, que coloca às vezes um tema, sexta-feira à noite, por exemplo, tem um canal de televisão que tem sempre um tema de saúde. Sim. É um tédio, certo? Porque assim, você às vezes não quer saber daquilo e quer saber que agora tem uma epidemia de dengue, o que eu faço com a dengue, né, na minha casa. Então, o que a gente procura sempre fazer é isso, é ter uma resposta naquilo que o adolescente quer mais do que o professor. Porque na hora que o adolescente quer, o adolescente ele vai convidar o professor para estar participando, né? Eu acho que o grande mérito do professor, o professor no mundo de hoje, né? No mundo da internet, é ele ser um mediador, né? A gente não pode ser mais impositivo, como era na minha geração. Você tem que ser o mediador do conhecimento. Então, se a turma quer aprender um determinado conteúdo, você tem que, daquele conteúdo, aplicar matemática, aplicar geografia, aplicar física, e aquilo é muito legal porque eu quero aprender, né? Então, eu acho que a gente muda um pouco. Você acha que tem ajudado assim, a interação? Porque, de repente, antes o adolescente tinha vergonha de perguntar alguma coisa sobre a sua sexualidade. E, através da internet, talvez isso esteja estimulando a interatividade? Eu acho que se ele se coloca de uma forma até certo ponto anônima, ele participa bastante, né? Existe um programa
que eu até esqueci o nome agora, que é uma realidade virtual, que tem uma experiência muito positiva na Espanha. É como se você criasse avatares, né, que são bonecos virtuais, e que eu navego simulando, como teve aquele filme Avatar, certo? Eu navego com aquele boneco virtual e ali eu me coloco. E eles fizeram um trabalho na Espanha, acho que foi em Barcelona, que foi muito interessante, que foi sobre abuso sexual na adolescência. E o que eles perceberam foi que, principalmente as meninas, elas se colocavam, de alguma forma, elas narravam as suas histórias usando esse ambiente virtual, de certa forma anônimo, né? Embora você soubesse quem estava conectado, mas na hora da rodinha era um avatar. Ficava mais fácil. Ficava mais fácil se colocar. Então, acho assim, a possibilidade de você interagir, fazer uma pergunta pela internet, né, que você pode se colocar como, identificar nominalmente, ou criar até um pseudônimo, eu acho que é uma forma que as crianças vão se colocando e vão tirando dúvidas. Ou então participar vendo a pergunta do outro. Qual é a diferença? Assim, numa sala de aula formal, o que a gente percebe? A maioria dos alunos não pergunta. E já quando é pela internet, como a gente não está se vendo, é interessante que as pessoas se colocam mais. Eu acho que isso modifica, né, um paradigma da educação. São momentos, né? Eu acho que a gente está num... Precisa dos dois, precisa do presencial e agora esse da internet. A gente internet. trabalhar com esse da internet, que é uma realidade, né? Do mundo, a internet é irrefutável, né? Não tem mais como voltar. A globalização é isso, não tem mais como voltar atrás, né? Obrigada, professora, pela sua participação aqui no Repórter Ciência. A gente agradece muito a oportunidade e está aberto aí o convite para todo mundo estar participando conosco. Tá bom. O Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato com a gente, basta escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!